E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia aqui do Fique em Casa Aprendendo. Eu sou o professor Celso Ramos e nessa aula nós vamos trabalhar aqui sobre dinâmica de populações. Nós vamos entender algumas características relacionadas às populações. Então, vamos entender um pouco sobre o conceito de população biológica, falaremos sobre as características delas, das populações, que são densidade populacional, taxa de crescimento populacional, curva de crescimento populacional. Alguns de vocês vão achar, mas a aula não é de biologia, parece até que eu estou assistindo a aula de geografia, só que em biologia nós estudamos as populações, não apenas as populações de seres humanos, mas nós estudamos as populações de seres vivos, de qualquer ser vivo, de população de formiga, população de gafanhotos, populações de várias pragas. Então, entender um pouco sobre as dinâmicas dessas populações é importante, principalmente para se controlar pragas, para se entender o comportamento da extinção, por exemplo, de algumas espécies. Então, isso é importante, tá, pessoal? Então, primeira coisa que vocês têm que entender, tá, a respeito de população é o conceito, Qual é o conceito de população? O que é população? População é um conjunto de indivíduos da mesma espécie que convivem em determinada área geográfica. Então, se eu tenho vários indivíduos que é de uma mesma espécie, convivendo numa mesma região, eu tenho ali uma população. Cada população evolui e se adapta ao ambiente como uma unidade no ecossistema. Então, pessoal, na evolução, por exemplo, na teoria da evolução, o que evolui não é um indivíduo, o que evolui é a população. Quando as características das populações biológicas elas se alteram ao longo das gerações, nós podemos perceber o processo de evolução, ok? E toda população ela tem as suas fases. Tem a fase do surgimento, tá? Tem a fase do crescimento, e até alcançar a fase de estabilidade. O que é estabilidade? Quer dizer que a população ela não cresce mais do que certo número de indivíduos. Ela chega em um patamar de estabilidade. A partir dali, esse patamar ele não aumenta. Ou ele vai continuar, ou então essa população ela pode entrar em declínio. Ela pode sair da sua estabilidade, pode começar a declinar até que o número de indivíduos da população chegue a zero, ou seja, essa população ela vai chegar à extinção. Então, essas são as fases das populações. Elas podem surgir, podem crescer, chegar a uma estabilidade, só que ela pode sair dessa estabilidade, entrar em declínio e cair em extinção, ou seja, desaparecer por completo, ok? Agora, algumas das características que a gente tem que entender a respeito das populações, algumas delas, no caso que a primeira que eu quero mencionar para vocês aqui é a densidade populacional. É muito importante a gente entender o que é densidade, de que ela é formada, qual é a fórmula da densidade. Diz que para você estabelecer a densidade de uma população, você vai pegar o número de indivíduos dessa população e vai dividir pela área total ou pelo volume. Pela área, se for, por acaso, no ambiente terrestre. Pelo volume, por exemplo, se for no ambiente aquático. Se você tem ali uma determinada área em metros cúbicos e quer medir a densidade populacional daquela área, você vai pegar o volume daquela área, daquele ambiente aquático, ele vai ser o denominador, e o numerador você vai colocar o número de indivíduos. Então, o número de indivíduos dividido pelo volume, se for no ambiente aquático. Ou então, você vai pegar o número de indivíduos e vai dividir pela área, se for no ambiente terrestre. Tá? Nas populações humanas, geralmente, a densidade populacional
ela é chamada de densidade demográfica, ok? Mas o princípio é o mesmo. Sempre é o número de indivíduos pela área, ou então o número de indivíduos pelo volume. E nós podemos colocar aqui como exemplo, aqui, pessoal, a respeito da densidade populacional, o que tem acontecido com a população humana do planeta Terra ao longo de vários anos. Nós temos aqui um gráfico, e esse gráfico está baseado nesses dados aqui, né? Nós temos a densidade demográfica, que é medida em habitante por quilômetro quadrado, que essa densidade ela foi medida ao longo de vários anos. Alguns desses anos aqui nós temos apenas estimativas, ok? Mas essas medições, né, esses dados, nos mostram que ao longo de vários anos, a densidade demográfica, a densidade populacional humana, ela tem crescido, né, de uma forma muito rápida. Em pouco tempo, nós já temos aqui mais de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Então, muita gente por quilômetro quadrado. E isso tende a aumentar, ok? Agora, qual é a necessidade de a gente fazer esse estudo da densidade? Imagina que você tem um espaço limitado e muitos indivíduos morando nesse espaço. Todos os alimentos, recursos naturais que vão ser disputados serão dentro daquela área por aqueles indivíduos que estão ali. Certamente, se eu tenho vários indivíduos ocupando um espaço menor, vai ter uma maior luta pela sobrevivência, uma maior luta por recursos, por alimentos, por moradia. Então, entender um pouco sobre essa dinâmica da densidade é importante, até mesmo para entender alguns problemas que podem surgir nas populações. Logicamente, pessoal, que a densidade populacional ela não ocorre de maneira igual para todos os territórios. Vou dar um exemplo aqui do Brasil, né? Nós temos aqui uma maior concentração de pessoas aqui na região sudeste, né? Nós temos aqui na região nordeste aqui uma maior concentração também. Já na região norte, essa densidade demográfica ela vai ser menor. Então, essa distribuição populacional ela é desigual. E se é desigual, consequentemente também vai ter mais problemas em algumas regiões do que outras, tá? Agora, saindo das populações humanas e estudando um pouco mais a respeito das populações naturais. As populações naturais, ou seja, de qualquer ser vivo, ela pode ter um maior aumento nesse índice de densidade populacional. Isso pode causar problemas. Por exemplo, imagina uma praga, né? Imagina uma praga de gafanhotos. Esse gráfico aqui, o eixo X mostra o tempo. E aqui no eixo Y nós temos aqui a densidade populacional de uma praga qualquer, ok? Então, essa primeira linha aqui, ela diz que se a densidade populacional chegar nesse patamar, ainda não vai causar prejuízo para as populações humanas, né? Por exemplo, uma praga, se ela chegar numa lavoura, por exemplo, se a população dessa praga chegar até esse patamar bem aqui, né? Essa primeira linha aqui, quer dizer que essa praga ainda não vai causar tantos prejuízos a essa lavoura. Mas a partir do momento que esses níveis de densidade populacional dessas pragas chegam a um certo patamar, né, como esse segundo patamar bem aqui, quando chega nessa região do gráfico, quer dizer que essa densidade populacional ela vai começar a provocar prejuízos a essa lavoura. Então, se eu, por exemplo, eu tenho um maior aumento de gafanhotos numa plantação, por exemplo, se eu tenho um gafanhoto, 2 gafanhotos, ele vai ali afetar alguns pés de milho, por exemplo, né, de uma plantação de milho. Mas se por acaso esses gafanhotos começarem a se multiplicar, a se reproduzirem de maneira descontrolada, toda a plantação ela vai ser afetada. Então, nós podemos entender aqui que quanto menor vai ser o espaço de atuação daquela densidade populacional,
maior vai ser o prejuízo que essa população vai causar no ambiente, ok? Esse estudo ele é importante para entender o comportamento das populações do ecossistema, pessoal. Um dos estudos que a gente deve entender aqui é a taxa de crescimento populacional, que pode ser de dois tipos, né? Existe a taxa de crescimento absoluto e tem uma outra taxa que a gente chama de taxa de crescimento relativo. Vamos primeiramente estudar aqui a taxa de crescimento absoluto. Então, na taxa de crescimento absoluto, é uma taxa que não se leva em conta o tamanho da população, mas apenas a variação do número de indivíduos no período considerado. Então, a taxa de crescimento absoluto ela vai ser medida da seguinte maneira. Você vai pegar o número de indivíduos no final do período considerado, né, e vai subtrair o número de indivíduos no início do período considerado e vai dividir pelo tempo. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro para vocês. Considere uma população de paramécios, né, que é um tipo de protozoário. Considere uma população de paramécios com 2.000 indivíduos e que após uma hora passa a ter 4.000 indivíduos. Então, o número de indivíduos inicial aqui é 2.000, ok? E no final desse período de uma hora, que o tempo vai ser de uma hora, o número de indivíduos final vai ser 4.000. Então, vamos fazer aqui, ver qual é a taxa de crescimento absoluto. A taxa de crescimento absoluto vai ser o número de indivíduos final menos o número inicial dividido pelo tempo. Então, eu sei que o número de indivíduos final vai ser 4.000 e o número de indivíduos inicial vai ser 2.000, ok? E o tempo vai ser uma hora. Logicamente, a taxa de crescimento absoluto vai ser de 2.000 indivíduos por hora, ok, pessoal? Pessoal, nesse segundo exemplo, nós temos aqui uma segunda situação para a gente calcular que é a taxa de crescimento populacional, tá? Que é a taxa de crescimento absoluto. Imagine que eu tenho duas populações de bactérias sendo cultivadas em dois meios de cultura diferentes. A população A inicialmente tem 10.000 indivíduos, tá? E a população B vai ter 2.000 indivíduos, né? 2.000 bactérias. Após 3 horas, a população A vai ter 4.000, se multiplicaram, e após 3 horas a população B vai ter 500.000. Vamos fazer aqui o cálculo da taxa de crescimento populacional, né? Taxa de crescimento absoluto. A taxa de crescimento absoluto de A vai ser aqui, ó, o número de indivíduos final, que é 40.000, menos o número de indivíduos inicial, que é 10.000. Dividindo por 3 vai dar um total de 10.000 indivíduos por hora. Ou seja, a população A cresceu 10.000 indivíduos por hora. No caso da população B, ela, após 3 horas, né, o número de indivíduos final era 500.000. Então, 500.000, que é o número de indivíduos final, menos o número de indivíduos inicial, que é 200.000. E isso tudo vai ser dividido por 3, vai dar um total aqui de 100.000 indivíduos por hora. Então, a população B cresceu 100.000 indivíduos por hora. Você pode pensar o seguinte, a população B cresceu mais do que a população A, porque cresceu em maior quantidade de indivíduos. Mas você não parou para perceber que a população, a quantidade de indivíduos da população B era muito maior do que a quantidade de indivíduos da população A. Então, para a gente entender, por exemplo, quem foi que cresceu mais rápido, qual foi a população que cresceu mais rápido, né, nós precisamos ter um outro tipo de taxa de crescimento. Como a população B era inicialmente maior, não podemos saber se esse crescimento absoluto maior significa que ela tenha crescido proporcionalmente mais rápido que a população A. Por isso, nós temos que ter a taxa de crescimento relativo, onde nós vamos levar em consideração o número de indivíduos inicial aqui. Então, você vai pegar aqui, ó, o número final, número de indivíduos final da população, menos o número de indivíduos inicial, vai dividir pelo número de indivíduos inicial. Depois que você fizer essa divisão de cima, aqui você vai dividir tudo pelo tempo, ok? Então,
essa taxa de crescimento relativo leva em consideração aqui a variação no número de indivíduos de uma população em relação ao seu número inicial. Então, vamos aqui aplicar para aquela questão que a gente falou anteriormente. A taxa de crescimento relativo da população A, você fazendo as contas, como eu já mencionei para vocês, né, que é o número de indivíduos final menos o número de indivíduos inicial, dividido pelo número de indivíduos inicial, e isso tudo aqui dividido por 3, né, que é o tempo de 3 horas. Fazendo as contas, no total aqui, deu que a população A teve um crescimento de 1 indivíduo por hora, enquanto que a população B, tá, pessoal, que teve um erro de digitação, que é população B, ela teve um crescimento de meio indivíduo por hora. Isso significa que a população A, ela cresceu uma população por hora. E a população B, ela cresceu a metade da sua população por hora. Então, isso significa que a população A, ela teve um crescimento muito mais rápido do que a população B. Essa taxa de crescimento, ela é influenciada pela taxa de natalidade, né, que é o número de indivíduos que nasce por um determinado tempo, né, pela taxa de imigração. Essas duas taxas aqui, elas contribuem para o crescimento da população, ok? E também é influenciada pela taxa de mortalidade e pela taxa de emigração. Mortalidade porque ela vai contribuir para a diminuição dos indivíduos da população, porque os indivíduos vão morrendo, então vai diminuindo o número da população. E a emigração quer dizer que são os indivíduos que saem daquele local para uma outra região. E isso também contribui para que a população diminua o seu número de indivíduos. Tá? A taxa de natalidade ela é medida por essa fórmula aqui, que é o número de nascidos no ano dividido por 1.000 indivíduos da população. Ok? Por exemplo, se ocorre 2 nascimentos em um ano, numa população de 1.000 habitantes, então a taxa de natalidade vai ser de 2 dividido para 1.000, que dá 0,002. Ok? Isso aqui corresponde ao dobro do que se numa população nascesse 4 nascidos no ano, numa população de 4.000 habitantes. Se você fizer as contas, ó, você vai pegar aqui o 4, né, dividido para 4.000 indivíduos, você tem que pegar esse denominador aqui, tem que ficar igual a 1.000. Então, para ficar igual a 1.000, eu tenho que fazer aqui, ó, dividir em cima por 4 e dividir embaixo também por 4, né? Vai ficar 1 em cima e 1.000 embaixo. Isso vai dar 0,001. Ou seja, numa população em que eu tenho 2 nascimentos no ano, é o dobro do que se ocorresse 4 nascimentos no ano. Por quê? Se você fizer essa conta, vai dar apenas 0,001. E 0,002 é o dobro. Ok? Então, a taxa de mortalidade ela é semelhante à de natalidade. Você vai pegar o número de mortes no ano e dividir por 1.000 indivíduos. Ok, pessoal? Essa taxa de mortalidade também ela vai depender da idade. Você pode pegar a taxa de mortalidade também relacionado com o número de óbitos de crianças com menos de 1 ano, ok? Que estejam relacionados com 1.000 nascimentos. Então, essa taxa de mortalidade ela pode mudar dependendo da idade. Pessoal, essas foram algumas características relacionadas à população que nós devemos entender sobre essas dinâmicas, até mesmo porque elas contribuem para o aumento ou crescimento das populações na natureza. Até a próxima. Tchau, tchau.